Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial do IAG11, um fundo de agronegócio que, com certeza, está no radar de muita gente. Vamos desvendar juntos como ele se saiu em um ano que foi, digamos, bem complicado e o que a gente pode projetar para o futuro. Bora começar? Pois é, a grande pergunta é essa. Para quem investe ou pelo menos pensa em investir no agronegócio, essa análise é fundamental. A gente vai destrinchar como o IAG 11 encarou um verdadeiro temporal na economia em 2025. E, claro, quais foram as estratégias para se manter de pé. Mas calma lá, antes de sair falando do desempenho, vamos dar um passinho para trás para alinhar todo mundo. O que, afinal de contas, é um fiagro? Entender o veículo de investimento é o primeiro passo, né? Então, FIAGRO, o nome completo é Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Mas traduzindo, é basicamente um jeito de colocar dinheiro num dos setores mais fortes da nossa economia. E tem um detalhe que faz toda a diferença. Para a pessoa física, os rendimentos que o fundo paga são isentos de imposto de renda. Uma bela vantagem, né? Ok, agora que todo mundo está na mesma página sobre o que é um fiagro, vamos pintar o quadro de 2025. E olha, não foi um ano para amadores. O cenário era bem desafiador. O ano de 2025 foi tipo uma tempestade perfeita para o agronegócio. Pensa só, os custos de produção, como fertilizantes e defensivos, foram lá para cima. Ao mesmo tempo, os preços das commodities, tipo soja e milho, não acompanharam essa subida. Para piorar, o crédito ficou mais difícil e mais caro. E ainda por cima tinha um problema de tarifas internacionais desfavoráveis, um quebra-cabeça bem complexo de montar. E diante de tudo isso, a gestão do fundo adotou exatamente essa postura que a gente vê aí. Ou seja, eles sabiam que o ano não seria um passeio no parque. Eles reconheceram o desafio, mas se mantiveram, bem, cautelosamente otimistas. E como a gente vai ver, essa consciência foi crucial. Então, qual foi o plano de jogo do fundo para navegar nesse mar turbulento? É isso que a gente vai ver agora. A estratégia aqui foi bem clara e se apoiou em duas frentes. De um lado, diversificação. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? Pois é. Do outro, uma otimização de risco-retorno. Isso significa que eles foram criteriosos, priorizando operações com mais casca para aguentar o tranco do cenário adverso. Mesmo que isso significasse, talvez, um retorno um pouquinho menor ali no momento. E para a gente ter uma ideia, no comecinho do ano, a carteira do fundo tinha 21 operações diferentes. Isso já mostrava essa preocupação em não concentrar o risco. E olha que interessante, essa estratégia de diversificar não ficou só no papel. Ao longo do ano, ela se intensificou. Em dezembro, o fundo já tinha pulado para 30 operações. É um aumento de mais de 40%, o que mostra que a gestão estava mesmo trabalhando para pulverizar os riscos e encontrar novas oportunidades. Tá, mas na prática, onde é que o IAG 11 estava investindo esse dinheiro todo? Vamos dar uma espiada na composição da carteira do fundo. Dá para ver de cara que o setor de açúcar e etanol é o carro-chefe, com mais de um quarto da carteira. Isso faz todo sentido, dado o bom momento do setor na época, com preços em alta. Mas o fundo não parou por aí. Ele também investiu pesado em outras áreas-chave, como revenda de insumos e produção de grãos. Isso é diversificação na prática. Mas é bom lembrar que a gente não está falando só de números e porcentagens. Por trás de cada um desses investimentos tem empresas de verdade. Empresas que geram emprego, que movimentam a nossa economia. Por exemplo, a Solin Fitech é uma empresa de agtech, ou seja, tecnologia de ponta para o agronegócio. Eles usam inteligência artificial e softwares para deixar a produção no campo muito mais eficiente. Isso mostra um fundo que está ligado no futuro do setor. Outro nome de peso na carteira é a USA. Ela está entre as 10 maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil. É uma gigante, com uma operação enorme lá no Centro-Oeste. E para mostrar que o fundo também aposta na tradição e na solidez, tem a Usina Coruripe, uma empresa com quase 100 anos de história e clientes super renomados. Ou seja, a carteira do IAG 11 é uma mistura interessante do que há de mais moderno e do que há de mais tradicional no nosso agro. Certo. Estratégia definida, carteira montada. Mas a pergunta que não quer calar é: no fim das contas, deu resultado? Vamos ver os números. E a resposta é um sonoro sim. O IAG 11 conseguiu um retorno de 16,5% em 2025. E o mais importante, superou o CDI, que é a grande referência de rentabilidade no Brasil. Isso prova que, mesmo no ano para lá de complicado, a estratégia funcionou e entregou um resultado bem sólido.
E esse resultado se traduziu em dinheiro no bolso de quem investe, claro. O fundo manteve uma distribuição de rendimentos mensais bem consistente. E olha que legal, ainda conseguiu aumentar o valor pago por cota lá no finalzinho do ano. Foi de 11 centavos para 13 centavos. Uma ótima notícia para quem busca renda passiva. Mas e para 2026? Acabaram os desafios? Bom, a gestão do fundo mantém os pés no chão e adota uma postura de cautela. A visão da gestão é que a volatilidade deve continuar em 2026. Os juros devem se manter altos, o que segura o crédito. O cenário geopolítico lá fora está cada vez mais imprevisível. E aqui dentro? Bom, aqui dentro teremos eleições presidenciais, o que sempre traz um tempero de incerteza para a economia. Ou seja, o mar parece que vai continuar agitado. E aí fica aquela questão no ar, né? Com os juros ainda pesando e um ano de eleição pela frente, como é que vai ser a safra de 2026? O cenário, sem dúvida, é desafiador. Mas, se tem uma coisa que essa análise mostrou, é que o IAG-11 parece saber como navegar em águas mais agitadas. A gente segue de olho para ver os próximos capítulos dessa história.